acho que acredito que seja a última atividade da Biblioteca Carlo De Guerre, né, do Instituto Libertário Carlo De Guerre esse ano. Porque a gente está completando 2 anos de existência da biblioteca, na verdade seria amanhã, né? Mas acaba sendo hoje essa atividade aí, né, dessa caminhada aí de 2 anos. E 4 anos do NELCA, né? Que a gente se reuniu como grupo de estudo, fomos conversando, lendo alguns documentos, alguns materiais para ver qual a linha que a gente ia seguir dentro do anarquismo. E a gente vem fazendo várias atividades dentro daquilo que a gente acredita que é o anarquismo em primeiro plano e não seus adjetivos, né? Seja ele anarcopunk, anarcossindicalismo, anarco-individualismo, mas o anarquismo como nosso objetivo de estar propagando suas ideias, perspectivas, né, e objetivos. Hoje a atividade, por curiosidade, ela tem a ver até mesmo com a primeira atividade que nós fizemos, que foi a pública, né, que foi na Cinemateca, que foi abordando o tema educação. Na época foi sobre o Francisco Ferrer e a escola moderna, que foi criada em Barcelona, né, no começo do século XX. Aí. Hoje o tema, acho que é além de uma palestra, é mais, na verdade, uma proposta de pensar a criação, uma organização daqueles que são envolvidos com a escola. A escola não é só envolvida por professores, ela é envolvida por professores, por alunos, a comunidade que está em seu torno e o conjunto de funcionários que tem dentro dessa escola. Desde a merendeira, do pessoal responsável pela limpeza, até chegar ao gestor, né? E somente junto com essa equipe, com todo esse grupo de pessoas que a escola pode funcionar. E enxergar a escola também não só como um espaço de dominação, um espaço de poder, mas um espaço também de resistência, de criação de possibilidades dentro dela. E é uma conversa que o Antônio Carlos vem tendo já faz um tempo, né, e tentando chamar mais pessoas para estar pensando isso junto com a gente tentar pensar essa organização, né, para tentar dar um novo caminho para a escola, né, para a educação em si. Aí eu deixo para o Antônio Carlos as palavras agora para ele falar, né, porque ele tem que falar e ele está organizado do botão. Organizado do botão. Bom, para quem não conhece, meu nome é Antônio Carlos, eu sou formado em História, sou coordenador, né? O Estado criou uma função nova que chama Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica, que é o equivalente ao vice-diretor pedagógico da escola. E é essa função que eu exerço há 2 anos. Estou há 25 anos no magistério, trabalhando desde o ensino fundamental 1 até a universidade, que eu já dei aula na PUC. E além da escola eu trabalho no internato, né, que é uma outra pegada diferente, mas trabalho na área da educação também, mas é uma outra instigação, né. O internato, ninguém está lá porque quer, né, eles estão lá porque foram tirados da família e estão longe da família, então é toda uma maneira também de trabalhar com eles para poder compreender aquilo que está acontecendo. Então assim, agradecer, né, a oportunidade de sempre estar aqui, porque é um pessoal sempre muito bacana, né? Descobri até o apelido novo do meu amigo aqui. Caiu, eu lembrei que o Sérgio Norte chamava ele assim, né? Deixa ele, que agora vai vir. É o humor punk, né? E é um pouco isso que o Renato falou mesmo, né? A gente está querendo lançar a ideia de criar um grupo para discutir formas de ação dentro da escola. Né? Assim, a escola, infelizmente, dentro do movimento anarquista, ela é vista somente enquanto um espaço de dominação. Ele mas se a gente não aceitar que em toda dominação existe resistência, pode se matar todo mundo, porque não existe alternativa para o mundo. Né? Se existe dominação, existe resistência também. E a forma como essa resistência se dá é que é uma grande discussão. E nós escrevemos, né, um pequeno manifesto. Aí eu passo aí, quem quiser pega aí uma cópia. E tem um outro que eu escrevi numa outra fita que eu fui fazer lá no encontro da UPGRES, lá no Centro Cultural. Aí também, se alguém quiser ver.
Eu não faço isso, mas eu tive que fazer um roteirinho, porque final de ano meu cérebro poroso, né, já não está aguentando mais, então eu fiz um roteirinho para poder conversar. Despreocupar não, que é espaço 16, é fonte 16, porque também eu tenho que, se eu esqueço o óculos, também tenho que ver isso aí. Então assim, o que me instiga nessa situação inicial é que quando você conversa com pessoas do movimento anarquista, que trabalham na educação, aí os caras falam assim, não, na escola não é possível fazer nada. Porra, se na escola não é possível fazer nada, sai da escola, vai vender cachorro quente. Porque pelo menos o cara vai ser mais feliz. Se não dá para fazer nada na escola, tá fazendo o quê? Em 88, quando a gente tentou discutir a questão de uma escola anarquista em São Paulo, aí tinha um maluco lá no Centro de Cultura que falava que deixava os moleques se pendurar no lustre, na janela. Eu falei, não, mano, eu tento chegar na sala de aula e ter uma proposta educacional mesmo. Né? Mesmo que seja para a gente discutir, sei lá, o problema do bairro, seja lá o que for, mas não esse negócio dos caras simplesmente se pendurar. E se for para se pendurar no lustre, então vamos dar uma conotação pedagógica. E todos nós vamos nos pendurar no lustre, todos nós vamos nos agarrar na janela. Aí eu acho legal. Agora, façam o que quiser, porque há de ser tudo da lei, como se tudo fosse zona, aí não, porque aí cria uma dificuldade em termos de satisfação pessoal. Aí eu não sei qual é o meu papel social ali. E se eu não sei qual é o meu papel social ali, a melhor coisa é não estar lá. Ao longo dos anos iniciais desse percebimento, eu vi muito professor universitário anarquista falar assim, a escola é um espaço de dominação, não tem o que fazer, parará, parará. E aí eu ficava me perguntando, eu falei, bom, esses caras dão aula na filosofia, na história, na sociologia, eles acham que eles estão formando o quê? Todo mundo vai sair dali para ser pesquisador, né? Todo mundo vai escrever livro, todo mundo vai virar professor universitário, todo mundo... Pô, ele está ali formando basicamente professor. Então se não dá para fazer nada, como é que ele está formando professor para essas escolas que estão aí? É a minha primeira inquietação. Minha segunda inquietação em relação a essa mesma situação, até uma vez a gente conversou um pouco sobre isso, né? O pessoal dava muito como exemplo o Tradenberg. Não, o Tradenberg não sei o quê. Falou, mano, todo mundo que trabalha numa instituição pública ou privada tem que apresentar um plano de trabalho. Todo mundo tem um diário, tem que entregar o diário. Se você mandar o aluno preencher o diário, ainda assim você tem que entregar o diário. É você que assina o bagulho. Não vai inventar a história de que o diário materializou-se na mesa do diretor, porque aí eu tenho que acreditar em Deus, né? Ele se materializou lá, Deus criou, pai, então tá tudo bem. Então me criava uma certa angústia essas falas que tentavam justificar o que não é justificável, né? Que é a discussão da função social de cada um de nós enquanto ser humano e depois como trabalhador. Então as primeiras inquietações, elas vinham disso aí. E aí eu comecei a pensar assim, a escola enquanto um espaço de resistência. Eu, ao contrário de muita gente, sou um privilegiado. Minha família tem casa no mesmo bairro há 47 anos. Eu moro há muito tempo lá, mas não morei sempre lá. E eu estudei nas escolas do bairro. E hoje sou professor em uma escola do bairro. Então eu conheço a avó da avó da avó do moleque. Eu conheço o tio, eu conheço... Então eu tenho um relacionamento e talvez por isso essa ideia da escola enquanto espaço de resistência tenha mais sentido para mim. Porque eu não estou falando para os alunos da escola, eu estou falando para os meus vizinhos. Eu estou falando para as pessoas com quem eu encontro na fila do açougue, na padaria, dentro do ônibus. Né? São essas pessoas, são os meus vizinhos. Então os problemas do bairro vão para a escola e os problemas da escola vão para o bairro. E a gente não discute isso em campos separados como se eles fossem diferentes no sentido de que não tem nada a ver um com o outro. Eles são diferentes porque têm formas diferentes de organizar. Mas eles não são diferentes enquanto a inquietação de discutir os problemas do bairro. E eu, como anarquista, eu não consigo entender o anarquismo se não for um anarquismo militante. Com o maior respeito por quem encara dessa maneira, mas o anarquismo enquanto estilo de vida, eu acho legal, mas não me satisfaz. Né? Acho que é essa coisa de dar ação. E eu sempre busquei a minha ação dentro do bairro. Até por isso eu me afastei do Centro de Cultura em 1995. Que era aquela coisa de sentar, ouvir a palestra, passo super bacana, legal, mas eu percebi que só era isso.
E o Centro de Cultura era no Brás, a minha casa é muito na periferia, né, no Parque São Rafael, São Mateus, é o último bairro antes de Santo André, então é a periferia da periferia mesmo. E aí eu falei, não, eu sei que lá no bairro eu consigo fazer coisas que são significativas para mim, para os moradores do bairro, para os meus vizinhos. Já tinha um projeto chamado Boca Livre, né, que era uma galera num bairro próximo chamado Mascarenhas de Moraes, que tinha um jornalzinho chamado Boca Livre e que dava aula de balé, de capoeira, de violão, coisa e tal, aos sábados e domingos gratuitamente na escola. Eu achei aquilo super legal, né, e já estava colando com eles há um tempo, né, então em 95 eu falei, não, quero me afastar porque eu quero me dedicar mais a essa outra ação, porque ela tem mais a ver comigo. Então, aquelas ações que eu já vinha desenvolvendo dentro da escola, eu tentei então ampliar elas dentro do próprio bairro com esse tipo de situação. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Todo mundo aqui, provavelmente, se for lembrar a escola, teve um momento que ficou puto com a escola. Todo mundo, cara. Tem um professor que sacaneou, o diretor, o inspetor, todo mundo. Mas muitos de nós vão lembrar também que encontrou maneiras de resistir àquela dominação. E é essa a questão. Como é que a gente aprende a fazer com que isso não seja uma ação individual, mas uma ação coletiva para resistir à dominação e a gente criar situações diferentes ali. A escola é um espaço de dominação, sem dúvida nenhuma, e não quero fazer a defesa da escola pública estatal. Quero fazer a defesa de um espaço onde a gente também pode se organizar para resistir dentro do bairro. E isso, como eu já disse da minha história pessoal, é muito importante. A hegemonia dessa dominação não nasceu na escola. A hegemonia dessa dominação, ela nasce na fábrica. Ela se estende para a escola. Se a escola se torna um espaço de dominação, é porque a sociedade quer que ela seja dessa maneira. E ela se organiza para isso. Porque no momento em que a sociedade também achar que a escola tem que ser diferente, ela tem como fazer. Mas aí é lógico, né? Se o Estado é instrumento de dominação de classe, o Estado não vai permitir que a gente livremente se organize para enfrentá-lo. Daí que vem essa resistência em relação a essas políticas, inclusive educacionais, que o Estado vai criando. O Estado, né, trabalha com uma ideologia que é aceita muito espontaneamente. Né? Quem já leu Antônio Joaquim Severino, Ideologia e Contra-Ideologia, ele fala muito sobre isso. Outra coisa interessante, né? As maiores referências que eu tive de uma escola resistente não vem da leitura anarquista, dos clássicos da educação. Ele vem principalmente de caras como Paulo Freire, Antônio Joaquim Severino, Bernard Charlot e todos esses outros que estão aí. E é louco, porque nenhum desses é anarquista, né? Mas eles têm uma visão de sociedade que não é essa da dominação. Então, assim, se existe essa inércia, essa espontaneidade, né, na aceitação, porque é lógico, há uma instigação para que a gente seja consumidor, e nós somos avaliados pelo que temos e não pelo que somos, e a escola reforça isso, né? O tênis que você tem, o carro que você tem, a profissão que você vai escolher, esse tipo de coisa. Também pode existir dentro da escola um discurso que se contrapõe a isso, que você vai, meu, mas espera aí, por que a gente... Pra que você, né, um dia um moleque falou assim pra mim, esse tênis catraca aqui custa R$1.000. Eu falei, caraca, mano, com o seu tênis eu compro uns 6 do meu, 5 do meu. Eu falei, acho legal você curtir um barato desse aí. Mas eu acho muito desnecessário pra mim a necessidade de calçar o pé. Não é de ostentar alguma coisa que alguém... Eu nem achei o tênis tão bonito com a respeito. Né? Tem aquele bagulho em cima assim, nem achei o top do top, não. Mas é desse estímulo que nós todos sofremos. Às vezes você discute essa coisa do consumo exacerbado, aí a professora fala assim, não, Carlos, eu concordo com tudo que você diz, mas quando eu vou no shopping eu compro aquela blusinha, eu me sinto tão bem. Aí você olha com vontade e fala, professora, você não entendeu nada, cara, nada. Porque quando você diz que eu vou no shopping, depois de tudo aquilo ali eu compro aquela blusinha e me sinto tão bem, você está reforçando a ideia de que o consumo te satisfaz. Aí volta lá naquela parada que eu falei uma outra vez aqui, que é a questão da droga, né? O que me satisfaz? De repente o consumo é uma maneira também de entorpecer essa minha visão da realidade e aceitar mais tranquilamente tudo que vai acontecendo.
Então, se existe essa dominação, existe resistência. Para existir resistência, cada um tem que se assumir naquilo que acredita. Eu acredito que o indivíduo tem que ser livre. E que essa liberdade que existe nessa sociedade não é liberdade. Quer dizer, eu tenho a liberdade de botar um puta de umas cornetonas no meu carro e 3 horas da manhã parar num lugar cheio de residências e ligar aquilo ali com aquele som super alto, indiferente do estilo musical. Isso não é liberdade, porque a minha liberdade fere a liberdade de todo mundo. Então não dá. Só existe liberdade na igualdade. Eu vou ser livre e igual ao Eike Batista. Jamais, nunca na vida. O cara foi um dos maiores bilionários do mundo. Eu sou um Zezinho lá da periferia. Então, do ponto de vista concreto, se eu cometer o mesmo crime que ele, eu vou preso. Mas ele não vai chegar nem na porta da cadeia. Né? Ele vai passar pela delegacia para dar o depoimento dele, se é que vai. Então só existe igualdade na liberdade, só existe liberdade na igualdade. Para que a gente possa fazer a sociedade mudar, eu quero interferir naquilo que está acontecendo. Então tem que existir autogestão. Eu acredito que é necessário que eu me organize com outras pessoas, de baixo para cima. Então tem um buraco lá na rua, eu não vou esperar a prefeitura ir lá com o caminhão. Se aquilo ali estiver me incomodando, eu vou conversar com meus vizinhos aí. Vamos jogar lá, ó, tem um entulho lá, alguma construção em casa, a gente pega a carriola, joga ali. Isso não quer dizer que eu não vá na prefeitura cobrar o papel deles. Porque é papel deles e é a minha obrigação como cidadão, né? Esse cidadão tão esquisito que vem da Revolução Francesa. Eu não consigo entender que o meu projeto político, que o meu projeto pedagógico seja desassociado do meu projeto político. Então eu acredito na ditadura. Bom, se eu acredito na ditadura, eu não posso ser a favor dessa democracia burguesa. Então já é uma contradição. Então assim, projeto político e projeto pedagógico tem que estar afinado, tem que ter relação entre si, porque senão eu acredito que a violência é uma forma de superar as contradições. E eu vou começar a organizar a molecada no bairro para a gente comprar arma, resistir, dar tiro, fazer guerrilha. É bobagem. Então, assim, o meu projeto político tem que estar intimamente associado a esse meu projeto pedagógico. E o meu projeto pedagógico só tem relação naquilo que a gente chama de princípios, né, dentro do movimento anarquista, que é a solidariedade, a liberdade, a autogestão e outras coisas mais. Então, assim, se eu me assumo enquanto indivíduo que tenho essas características, eu sei que quando eu chego lá e eu vou resistir, eu brigo com todo mundo todo dia. Eu brigo com o professor, eu brigo com o aluno. Eu vou nas reuniões, às vezes a dirigente de ensino está lá, ela é a dirigente, cara. Tem 70 escolas sob a responsabilidade dela. Todo mundo, aquele pessoal todo vestido assim, né? Vestidão, coisa e tal, calça social. E chego eu sempre vestido desse jeito. Na época de muito frio, o pessoal dá risada. Falou, nossa, você usa calça comprida? E blusa, então, porque eu sou meio gordinho, ninguém me vê usar blusa, né? Então eles acham muito estranho quando eu estou vestido de maneira diferente. E eu falo para a dirigente na cara dela, eu falo assim, dirigente, professor, aluno e ser humano é tudo igual. Para mim não tem diferença nenhuma. Se eu tiver que discordar, se eu tiver que discutir, eu vou discutir, mas eu vou fundamentar. O meu ponto de vista é diferente. Então a resistência pressupõe esse constante estar ali questionando, discutindo, brigando, reclamando. Certa feita um menino estava zoando a menina na sala de aula porque a menina gostava de rock. E era naquela época do auge do rap mesmo. E aí, você gosta de rock? Você fala inglês? Você não fala inglês, não sei o que, zoando a menina. Aí a menina olhou pra minha cara com aquela cara de me ajuda, eu quero, aí eu olhei pra ele e falei assim, e aí, mano, qual que é a sua? Que tipo de música que você gosta? Não, eu gosto de rap. Eu falei, quanto custou esse tênis aí? Tanto. Quanto custou essa calça aí? Tanto. Quanto custou essa camisa aí? Tanto. Eu falei, mano, você tá usando 2 salários mínimos. Olha o jeito que ela tá vestida ali. Aí você vem dizer pra mim que você é contra o sistema, gastando tudo isso de roupa por mês. E ela é a alienada porque gosta de rock. Eu falei, no mínimo tem uma contradição aqui, né? Porque eu sou aquilo que eu visto, eu sou aquilo que eu falo, eu sou aquilo que eu consumo. Então você não pode questionar ele, né? Então é o tempo todo isso, né? Eu estava falando agora há pouco para ela, professora, a gente está almoçando e de repente a professora fala assim, não,
eu falei assim, pô, aquele cara lá, o Lobão é foda, né, meu? Eu gostava das músicas do cara, mas, porra, agora me fodeu, não dá mais pra... O cara defendeu a ditadura e coisa e tal. Ah, não dá, né, meu? Aí a professora de história olha e fala assim, não, mas eu sou a favor da ditadura. Eu sou só contra o AI-5. Eu olhei pra ela e falei, eita porra, que isso aqui? Aí a outra falou assim, não, eu não sou a favor da ditadura, mas eu acho que tem que ter censura. Eu olhei pra eles e fiquei assim, falei, meu, eu tô fudido, onde é que eu tô? Na primeira reunião que a gente foi discutir aspectos da nossa vida funcional, trabalhista, aí eu de sacanagem eu falei mesmo, eu falei, ó, fulano e Beltrano, vocês estão vendo que a gente só pode estar discutindo isso, porque nós estamos numa democracia, ainda que seja uma democracia extremamente equivocada, porque se estivéssemos na ditadura, nenhum de nós estava falando mal do governo aqui. Quando começou o problema da água em São Paulo, eu sugeri o seguinte, vamos fazer um trabalho sobre a questão da água, peguei uns artigos de jornal, uma página só, baixei uns filminhos lá do YouTube, CQC, coisa e tal, pá. Na hora que a gente foi trabalhar com os alunos, os professores olharam e falavam assim, pô, mas está dizendo aqui que a responsabilidade dessa porcaria toda é do Alckmin. Eu falei, ué, mas está dizendo aí também que a Sabesp é uma empresa, não é mais uma empresa pública, ela é de capital misto. E que ele beneficiou os amigos dele aí nessa transação internacional. E que uma boa parte dos lucros foi gasto para pagar rendimento de ações e não investimento na própria empresa. Eu falei, ué, e aí nós vamos dizer que isso aí é quem? Isso é parte do governo, cara. Nós vamos falar que o governo está isento do erro? Não, mas e a gente que não economiza? Eu falei, cara, a gente não economiza, de fato. Agora, quando eles querem alguma coisa, eles fazem uma campanha massiva na televisão. Ninguém fala nada, bicho. Será que é porque é antes da eleição? E aí me espanta, porque o professor parece que tem medo de falar mal do governador para o aluno. Aí eu falei assim, agora vamos fazer essa atividade com o pai no dia de reunião de pais, para não ficar falando de nota e falta, porque é uma encheção de saco. A gente fala rapidinho de nota e falta e faz uma atividade diferente. Aí vem uma outra professora de novo, meu, mas está dizendo aqui que o governador, porra, meu, põe aí, o Antônio Carlos falou, eu assino embaixo e faz o negócio. Se der problema sou eu, o que vai acontecer? Vou me exonerar, porque a Folha de São Paulo escreveu que a responsabilidade é do Alckmin. Porra, tem fonte, cara, não fui eu que disse isso. Eu nem tenho competência para chegar a esse entendimento do problema da água. Então esse processo da resistência é isso, é o dia todo você está ali. E vem a mãe e fala que vai bater, e você fala assim, senhora, meu pai bateu pra caramba em mim, não aprendi nada apanhando. Nada, cara. E eu entendo quando a gente bate, porque eu tenho 3 filhas. Só a mais nova que tomou uns tapas uma vez ou outra, as outras 2 nunca apanharam. E vou ser honesto, quando eu bati nela é porque eu estava querendo me vingar da raiva que eu estava sentindo dela. Mas educacionalmente aquilo não serviu de nada e eu tenho consciência disso. Hoje mais do que nunca, eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum. Então você está ali falando para o pai, está falando para o professor, está discutindo com a dirigente, né? E lá na escola meu lema é, eu dou uma boiada para entrar numa briga se ela for boa. Dou um boi. Eu dou uma boiada para continuar na briga se a briga for gostosa, porque aí a gente vai embora. E aí é lógico, te obriga a estudar, te obriga a aprender, te obriga a argumentar de maneira diferente e você vai também aprendendo com isso. Né? Tanto é que o pessoal fala, você é chato pra porra, mas você é um cara que tem elementos para poder discutir. Isso leva a pensar numa outra situação, que é a correlação de força. Né? Dizer que a escola é um espaço só de dominação é não entender como que a escola se organiza. Né? Em muitos momentos a gente vê que os alunos vêm para cima do problema e aí a correlação de força muda e você tem que discutir numa outra forma, porque eles vêm com argumentos que têm coerência e você começa a discutir, a tentar questionar, a entender aquilo. Né? Então assim, existe uma coisa chamada correlação de força. E nem sempre a correlação de forças ela é desfavorável. O problema é que as pessoas, Etienne de La Boétie, discurso da servidão voluntária, dá para entender que um homem queira ser rei, mas não que milhões aceitem passivamente ser súditos. E ele vem discorrendo sobre isso. E no final das contas a gente entende que o problema não é o rei. O problema é toda aquela galera que está organizada abaixo do rei que faz com que o poder se mantenha o poder. E que nós, como parte também dessa galera, né? Porque essa base é enorme, como é que ela continua sendo dominada dessa maneira? Por todos esses mecanismos que estão aí de alienação e de dominação. Mas nem sempre é assim. Né? E tem momentos que a gente vê que dá para a gente dar
uma instigada um pouquinho mais na escola, uma entortada um pouquinho mais em algumas decisões, mas que isso pressupõe trabalho, organização, e isso coloca a gente diante de um outro problema, que é o fato também de muita gente não querer se envolver. Daí volta o Etienne de La Boétie com essa frase dele. A escola está submetida a uma legislação. E qualquer um que pegar qualquer documento municipal, estadual ou federal, e eu vou dizer de São Paulo, porque eu conheço relativamente bem, lá está sempre dizendo a mesma coisa. A gestão da escola tem que ser participativa, chama gestão, né? Não tem mais nem diretor, é equipe gestora. Então já está, né, no discurso muda, na prática não, mas se no discurso muda e isso está colocado no papel, me dá elementos para questionar. Porque aí eu já não sou só aquele cara chato, né? Eu estou falando o quê? Olha, se a gestão ela é pública e participativa, ela deveria no mínimo ser mais transparente. Onde é que está a prestação de conta da APM? Cadê o nome das pessoas eleitas para o conselho de escola? E aí os pais, cadê o nome dos filhos dessas pessoas para que os alunos e os outros pais possam saber a quem procurar para falar sobre tudo isso? Nada disso é divulgado, então não tem transparência, né? Então começa por aí. O Malatesta diz que a democracia burguesa é uma mentira, a qual o mentiroso fica preso a ela. Então você não pode dizer que estar numa sociedade democrática é bacana, é legal e a gente pode opinar e não permitir que você opine. Então como é que você faz para opinar? Como é que você faz para se organizar? Daí eu acho bem legal essa coisa do Malatesta, né? Porque também tem entre nós, do movimento anarquista, alguns que descem o pau com tanta veemência na democracia burguesa, sem apresentar alternativas, sem discutir as alternativas, que é a questão mais importante, né? O pessoal fica lá na leitura do Bakunin, né? A destruição não, Bakunin diz que tem que destruir como processo, como parte do processo de construir algo diferente, não é só destruir. Então assim, o anarquista, ou acho que qualquer pessoa que tente resistir à dominação, é uma pessoa pública. E é uma pessoa pública que muitas vezes não está vinculada a partido político nenhum. Como pessoa pública, só tem você para falar antes de mais nada. Então como é que você vai fazer isso se você acha que a democracia é tão ruim? Na ditadura você não fala. A ditadura é a sociedade do consenso. A sociedade do consenso. Eu sou o general, mando, todo mundo consente, acabou. E os que não concordam vão presos, são torturados e mortos. Não tem outra alternativa a isso. Então, às vezes, me choca um pouco essa fala, porque não traz alternativa. E aí, assim, a democracia burguesa é ruim, mas o anarquismo está muito distante, ou então, para chegar ao anarquismo, é essa coisa da visão da tomada do poder, né? E aí me incomoda, porque então nós vamos tomar o poder, e os que vencerem vão ter que segurar as armas, porque os que perderem vão querer voltar para o poder, e aí nós vamos ter que meter bala nesses malucos, e vamos continuar nessa guerra fratricida aí, em que ninguém está levando vantagem nisso aí. Então assim, se existe uma legislação e ela diz que eu posso me organizar para questionar a própria forma de organização dessa escola, eu vou me aproveitar disso. Né? Certa feita nós estamos lá no conselho de escola e o diretor muito malandro fala assim, olha, vamos compor no conselho de escola, teremos tantos membros. Aí a gente estava com a legislação na mão, né? Não era só eu e uma galera ali assim, aí eu, peraí, aqui diz que de acordo com esse número de salas de aula a gente pode ter de tanto a tanto. Você escolheu entre as opções a menor, e a gente está querendo escolher a maior. Acho que era para ter 12, 20, a gente queria ter 40. Aí ele falou assim, não, mas eu sou o diretor. Não, mas você é o diretor, você preside, você não manda. O conselho, nesse caso, é deliberativo. Então nós vamos votar isso aqui. Aí votamos. Aí ele levantou e falou assim, olha, a minha proposta para os próximos anos é cobrir a quadra. No bairro onde eu moro, a gente fez todo um processo ligado ao pessoal do samba, coisa e tal, para cobrir uma quadra que tem lá no CDM, né? O Centro Desportivo Municipal. Levou 10 anos para fazer aquilo. E os comerciantes apoiando muito, foi um trabalho muito grande. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, pô, mano, na escola, só a gente aqui, sem organização, sem uma estrutura. Essa é a sua prioridade? É, mas a nossa não é essa. Então vamos discutir outra prioridade? Porque a sua é importante, mas a gente quer discutir outra. Então você fica o tempo todo nesse questionamento. E às vezes você consegue, inclusive, ter respaldo legal para questionar
E isso é aprendizado. Porque aquele garoto que está lá do seu lado, às vezes até olha você como um ídolo, né? Pô, esse cara é chato pra caramba, ele briga com o diretor, ele briga com todo mundo. Mas ele começa aí, porque assim, né, a educação também se dá pelo exemplo. Não adianta o cara ficar lá escrevendo aquele monte de abobrinha ali, que muitas vezes aquilo aí não tem significado nenhum. Mas você está dando um exemplo de que assim, a gente pode resistir, que a gente pode organizar de maneira diferente e pode fazer diferente, inclusive aceitando que o erro é parte do aprendizado e a gente vai ter que discutir de novo. Então, pensando sobre isso, com relação de força, legislação e tudo, a escola tem instituições auxiliares, né? O Conselho de Escola está lá, a PM está lá. O governo do estado meio que mudou a legislação um pouco, e hoje a escola já não goza de autonomia, porque antes vinha escrito autonomia, hoje a escola tem autonomia relativa. E quando você diz autonomia relativa e autonomia nenhuma, é a mesma coisa, porque relativa é quem define o que é autonomia ou não. Daí que mais ainda é necessária a correlação de força, para fazer com que a autonomia seja cada vez maior. E isso é um problema grande, né? Mas tem lá. Não sei quem já participou, mas geralmente na Prefeitura de São Paulo é diferente, porque na Prefeitura de São Paulo, quando o professor participa do Conselho de Escola, ele ganha ponto, e isso conta na evolução que aumenta salário. No Estado, não. Então você fala com a diretora, pô, mas não tem participação no Conselho. E ela, já ouvi mais de uma vez isso, mas tem que pegar lá as pessoas que querem participar. Puta, mano, me mata de raiva aquilo. Mas não é um processo diferente que você cria uma situação, você discute, você começa, trabalha com a ideia de que virão poucos, mas esses que virão, o que a gente vai fazer com eles? Né? Vamos discutir o que é a legislação, vamos discutir qual é o papel do conselheiro. O conselheiro é representante. O conselheiro vota sem consultar ninguém. Ele representa quem? O umbigo dele, cara. Ele não representa ninguém. Então como é que faz com que esse conselheiro tenha um mínimo de contato com outros pais ou os alunos com outros alunos, para que eles possam discutir e aí chegar a questionamentos e deliberações que sejam mais consistentes do ponto de vista coletivo. É um puta trabalho fazer isso, mas tem alternativa. A APM, assim, hoje ela não pode fazer praticamente mais nada, né? Ela vive de, quando muito, do aluguel da cantina e do dinheiro que vem do Estado, mas ela fiscaliza esse dinheiro. E aí a gente vê também isso, né? Por exemplo, a escola onde eu trabalho, eu não posso falar isso, tá? Então vocês, por favor, não reproduzam, não grave isso, viu? A diretora ficou sabendo que uma verba de 28 mil reais. E ela é zoião, né, cara? Zoião é fogo. Foi lá e gastou 18 mil. Só que só veio 14 mil. Aí ficou um rombo lá de 4 mil. Aí eu não sei que outra bancada que deram lá, que tem um escritório de contabilidade, deve mais R$1.000. E a coordenadora mandou a galera para uma atividade que ela contou que tinha sido depositado no dinheiro e não foi. É mais R$1.200. A escola tem quase 7 contos de dívida. Isso ninguém pode dizer, porque isso é segredo. Só o núcleo duro da escola que sabe, né? E aqueles que, como eu, conversam com o pessoal da limpeza, porque o pessoal da limpeza é invisível, eles ouvem tudo, né? E eles contam tudo, porque eles também são moradores do bairro. Então, assim, ela apresentou um balanço. E o balanço foi aprovado. Mas o balanço não consta todo esse problema do dinheiro. Porque, na verdade, não tem reunião. Pode ver, um monte de escola não tem reunião não, gente. Passa uma ata e todo mundo assina. E tem gente que nem lê a ata. O cara pega lá assim, quem mandou assinar isso aqui? Ah, a diretora. Aí ele vai lá, assina, porque a diretora falou, a diretora é legal, ou então a diretora vai me ferrar, tem medo, ele assina e acabou. Não tem transparência nenhuma no processo. Então isso já é um aspecto complicador. Como é que essa mãe vai querer se envolver, ou esse pai vai querer se envolver, se ele não sabe qual é o papel, se ele não sabe como que se organiza? E assim, né, a gente vive, eu acho, um problema de compreensão do que é política na sociedade, né? A gente vive uma situação em que a política é compreendida como um ato de votar. E as pessoas pegaram tanta raiva da política, que associam a partido político, que não entende que política é o cotidiano. O preço da banana é política, a camisa que eu escolhi para vir aqui é política, estar aqui é política, tudo é política. Política não é só votar. Então,
vencer essa resistência que é a falta de conhecimento, vencer tudo isso é muito difícil, né? É um processo muito estafante. Então tem as instituições auxiliares, tem espaço sim para se organizar, mas para conseguir fazer com que essa organização cresça, é necessário, né, mais envolvimento. Na década de 80, no bairro onde eu moro, eu estava lá no Grêmio, um dia chegou a seguinte notícia: o pessoal da escola chamada Alfredo Ascar está convidando todos os representantes de conselho de escola da região de São Mateus para fazer uma reunião. Puta, aquilo foi como se explodisse um meteoro na minha cabeça. Eu falei, caramba, meu, a gente está saindo da sala da escola para se reunir com outros conselhos, com outros representantes de conselho de escola, para ampliar essa nossa discussão. E assim, teve pouquíssimas reuniões, mas foi um puta de um negócio legal. Porque os problemas de infraestrutura na escola, e na década de 80 era muito ruim. Eu venho de uma escola que não tinha biblioteca, não tinha absolutamente nada. Nada. Na periferia, geralmente, não se tem nada. Aí nós começamos a discutir que os problemas de uma escola eram iguais às das outras escolas. E começamos a nos organizar, não pensando em escolas individuais, mas no conjunto de escolas ali representadas. Em 87, quando eu estava saindo já do Grêmio, da escola, né? No último ano do Grêmio, a gente saía da nossa escola para fazer panfletagem na porta das escolas da região, para convidar os alunos para organizar Grêmio. Porque a gente começou a aprender com essa experiência do conselho de escola que tinha que fazer a coisa crescer. Aí vou dizer uma coisa que é até de sacanagem, né, meu? Eu li Revolução Permanente do Trotsky, né? Em que ele fala que você tem que exportar a revolução. Vou falar a verdade, me inspirei muito mais no Trotsky do que nos anarquistas, viu? Porque aí eu falei, pô, a gente tem que sair daqui, cara, tem que levar para outro lugar. Porque em 3 anos de Grêmio, primeiro ano era Centro Cívico Escolar, né? 1985. E nós criamos a Comissão Pro Grêmio. O Centro Cívico Escolar tinha um professor que ganhava 20 horas aula para coordenar o Centro Cívico. E a primeira coisa que a gente conversou, eu, maluco que vim no movimento punk, junto com um bando de papa-hóstia da igreja, desculpe porque é da igreja, né? Mas junto com um bando de papa-hóstia da igreja, deliberamos que nós não íamos aceitar a tutela do professor. Nossa primeira deliberação foi essa, a nossa segunda foi comunicar ao professor. Querido professor Alcibiades Freian, é o nome dele, nós não precisamos da sua tutela, então o senhor pode receber suas 20 horas, mas não nos enche o saco. E como tinha que entregar uma ata para a diretora, nós inventamos 20 nomes. Inventamos 20 nomes qualquer. E entregamos uma ata para a diretora, porque a gente não reconhecia a comissão que ela aqui, né, o Centro Cívico Escolar. A gente criou a Comissão Pro Grêmio Livre Estudantil. No primeiro problema que ela teve, ela escolheu o presidente do Grêmio e mandou chamar, não achou. Aí ela mandou me chamar, né? Aí eu fui lá e falei assim, pois não, senhora. Aí ela contou, eu falei, não, senhora, agora só um instantinho. Aí eu fui em todas as salas de aula e chamei todo mundo do noturno que estava lá. Aí todo mundo veio e falou assim, agora a senhora quer conversar? Pode falar. Está todo mundo aqui, não tem presidente essa parada. Aqui todo mundo é igual, né? Então o pessoal vai se colocar aí. E aí foi muito bacana, porque era esse aprendizado da política, do fazer política de fato. Que no meu caso já vinha do movimento sindical e do movimento punk. Então assim, tem como organizar, tem como fazer, mas demanda tempo, dá muito trabalho, né? Tem que aceitar o fato de que as pessoas são muito pessimistas e elas ficam o tempo todo jogando contra. E às vezes você avança mais, às vezes você recua e nem sempre vai ser da mesma maneira, né? É curioso assim, né, essa experiência. Eu falei já aqui uma outra vez, quando eu estava lá no Grêmio, quando a gente queria criar a Comissão Pro Grêmio Livre Estudantil. Pô, é um nome pomposo, né, meu? E na época o Centro Cívico Escolar estava escrito no estatuto. Hastear a bandeira, tá? Cantar o hino nacional, estava tudo isso aí. A gente quando leu aquilo, e não vou dizer que eu era revolucionário não, revolucionário eram os meus amigos que estavam lá. Porque era uma galera da igreja católica que defendia o aborto. Eu ficava espantado, assim, às vezes a gente conversava e eles falavam, não, a gente está... Mas é um pessoal que veio da teologia da libertação, né? E aí também tem uma outra pegada, né? Essa, como é que se diz? Essa coisa tão anticlerical que o movimento anarquista tem, e de não reconhecer também
que entre essas pessoas da igreja tiveram muitas pessoas totalmente comprometidas e muitas delas até que perderam a vida por conta disso. Então a instituição, total escárnio, mas as pessoas, aí tem que diferenciar os seres humanos ali, né? Porque tem muita gente comprometida. E eles, como vieram da teologia da libertação, a primeira vez que a gente conversou, não, meu, a gente é a favor do aborto, assim, uma outra vez, né, eu fumando um baseado lá na quebrada onde eu morava e eles passando, todos indo lá para o encontro da igreja, olharam para mim, depois na semana seguinte a gente foi conversar, não teve nenhum tipo de constrangimento, né? Eu já tinha tatuagem, coisa e tal. Então, assim, foi uma outra experiência, porque você convive com o diferente na militância e você começa a ver, né, como é que você se organiza com essas pessoas que na leitura você deveria rechaçar. Porque eu sou anticlerical, cara. Então eu não deveria de estar junto com esses caras. E se eu encostar nesses caras assim, ó, de repente eu pego um pouco dessa doença deles. Então no Grêmio eu aprendi isso. A gente ia nas reuniões do PT mesmo, porque o PT era o único partido organizado no bairro. E a gente chegava lá e falava, estou pensando em fazer isso aqui. E a gente queria fazer por esse caminho, vocês topam? Aí tinha coisa que a gente fechava junto, tinha coisa que não fechava junto, não era uma organização anarquista. Era uma organização estudantil. Então não tinha problema, nunca teve problema nesse sentido. E aí o aprendizado do Grêmio, né, depois quando você se torna professor, eu me tornei professor em 89, em 92 eu fui para a primeira escola que eu trabalhei, o professor de história, meu ex-professor de história foi meu diretor. Aí em 92 eu fui trabalhar numa outra escola que meu ex-professor de matemática, contra quem eu fiz 3 greves, porque eu nunca aprendi matemática, eu tinha uma dificuldade incrível. E foi a figura humana mais impressionante que eu conheci, que era o cara do PCdoB. Porque assim, a gente falava mal dele e ele tirava xerox do boletim, que a gente escrevia um boletim, chamava Aos Gritos. Ele tirava xerox do boletim para a gente entregar na escola. E a gente falava assim, o Pedro não sabe dar aula, ele é um ser humano maravilhoso, mas ele não sabe dar aula. E ele tirava a cópia, ele lia. Pô, vocês estão escrevendo de mim aqui, é foda. Pedro, mas é mentira. Ele ficava quieto. Aí às vezes você falava assim para ele, Pedrão, pô, hoje eu tive que colar, mano, sem porra nenhuma de matemática. Mas ainda bem que você colou. Pior é se você me entregasse em branco, eu tivesse que colocar 0. Eu ficava com mais raiva dele ainda, mas como era um ser humano maravilhoso, né, a gente fazia greve contra ele, mas esclarecia para ele que não era pessoal, era político, né? Então assim, desse aprendizado do Grêmio, quando eu fui trabalhar nessa escola onde ele era diretor, tinha um professor lá organizando o Grêmio da escola. E eu já achei estranho, eu falei, professor organiza Grêmio? Ué, então quem é que organiza sindicato de professor? É o diretor da escola? Eu achei estranho, porque eu falei, acho que é meio incoerente, acho que é meio... Na minha cabeça não deu muito certo. Aí os meninos um dia estavam lá discutindo, né, pediram uma aula minha, eu deixei, estavam lá discutindo, aí eu falei, posso ler esse documento? Aí quando eu li, uma das cláusulas do estatuto do Grêmio daquela escola é que na época cogitava-se a possibilidade do Grêmio receber algum recurso do Estado, é que a conta do Grêmio ia ser coordenada por um professor. Aí eu já fiquei assim, eu falei, peraí, meu, o dinheiro vem do Estado para o Grêmio e é um professor ou a direção que vai cuidar da conta do Grêmio? Por que não escolhe um pai de aluno, então, ou um aluno maior de idade, que são escolas que têm ensino médio, né? Depois tinha uma outra cláusula que dizia assim, o Grêmio reconhece que todas as penalidades aplicadas aos alunos são verdadeiras, são aceitáveis. Aí eu falei para os alunos, peraí, cara, tem 2 coisas aqui que no meu cérebro eu ainda não consegui entender. Se vocês receberem o dinheiro, não é vocês que vão controlar, é o diretor ou o professor. E vocês estão dizendo que se uma sala for suspensa, vocês concordam com a suspensão, indiferente de saber qual é o motivo. Nem sabe o motivo. Sabendo o motivo, já deveriam ser contra, né? Mas sem saber, vocês concordam. Aí eles olharam pra minha cara com aquela cara de ué, né? Ué? Eu falei, não, cara, lê o bagulho aí, ó, artigo tal, coisa e tal, pá. Aí eu chamei o Pedro e falei, ô Pedro, na moral, meu, isso aqui não dá pra aceitar, não. Não, mas isso já tá no processo, não sei o que, de discussão. Eu falei, ó, Pedro, na boa, vou foder esse negócio, cara. Fui em todas as salas de aula que eu dava aula para eles e falei assim, ó, se vocês votarem esse negócio, estão votando contra vocês.
Porque amanhã vocês serão suspensos e não tem ninguém que defenda vocês. Porque vocês aceitam, acatam a decisão, porque está no estatuto. A gente não tinha pensado nisso. Melou o Grêmio, não saiu o Grêmio, né? Mas o Pedro depois entendeu, ele falou, realmente, né? Eu falei, pô, Pedro, eu sou um cara que veio lá do movimento sindical lá atrás, cara. Em 1979 eu era sapateiro, 14 anos de idade. Aí você vem dizer pra mim agora, macaco velho já, que eu tenho que aceitar que as punições, que eu tenho que acreditar, né? Aceitar que as punições são verdadeiras. Eu falei, não vira, né, meu? Ele falou, não, foi mancada mesmo, o professor se equivocou e coisa e tal. Agora dá pra você? Eu falei, não dá não, mano, já tá queimado o filme da história do Grêmio na escola, não vai rolar. Essas experiências do Grêmio, em 1998, na escola já onde eu trabalho, tinha um menino chamado Reginaldo Bombini, que veio do movimento punk e passou por um grupo chamado Solidariedade. Solidariedade, né? Que era um grupo ligado ao pessoal da ação educativa. E o Reginaldo encampou a ideia do Grêmio. E a gente combinou o seguinte, falou, meu, a molecada da quinta série tem muita dificuldade de vir à noite para uma reunião, ou de manhã. A galera da noite, muitos trabalham, eles não vão faltar no trabalho para vir numa reunião. Então por que a gente não organiza de maneira diferente? Aí a gente criou um estatuto, primeira coisa que a gente fez. Ah, tá. Eu pulei uma parte da história, né? Quando eu fui procurar o Centro de Cultura para saber como é que organizava game estudantil, eu encontrei um cara lá dos Comungados, né? Aí eu fiquei admiradão, falei, pô, esse cara é universitário, anarquista, né, meu? As músicas dele, oh! Os caras fudidão, né, meu? Aí ele na escada, assim, do lado da porta, eu cheguei pertinho dele, chamei ele, pô, chega aí, né, meu? Ó, a gente queria organizar o Grêmio lá na escola, mas a gente tá tendo uma dificuldade de entendimento nesse... Ele olhou assim na cara e falou assim, ah, vocês querem fazer esses negócios de dominar os outros? Eu olhei pra ele e falei, tá porra, a gente tá lá numa pegada, brigando com todo mundo, o cara tá dizendo que a gente quer dominar. Valeu, falou, mano, tchau. E virei as costas e saí. Eu contei isso pro Jaime Cubeiros anos depois, né, que era secretário do Centro de Cultura, e ele falava assim, mas essa não é a opinião do Centro de Cultura. Eu falei, mas pensa o seguinte, cara, eu cheguei aqui em 1985 com 20 anos de idade, né, já era pai e tudo, mas experiência política de um movimento sindical tinha muito, mas de um movimento estudantil muito pouco. E o que eu entendi aqui de um anarquista, universitário, que toca em banda punk, pá, é que Grêmio é coisa de quem quer dominar. Então eu não tinha o que falar mais com vocês, né? Então essas coisas todas criaram, né, essa instigação da gente ver de maneira diferente. E curiosamente foram os marxistas da Fundação Santo André que emprestaram um estatuto, e no estatuto não tinha diretoria. E foi um negócio que eu falei, meu, não tem presidente, vice-presidente, diretor. Só tinha primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. E aí quando você lia o estatuto, o conselho de representantes dos estudantes era mais forte do que a comissão administrativa. Eu falei, puta merda, cara, isso é anárquico. Isso não é marxista, isso é anárquico. Aí levamos para a escola, né? Foi inclusive um ex-punk que me deu esse material, chamado Edivaldo. Aí levamos para a escola, o pessoal gostou da ideia. E aí vem essa ideia assim, né? Então, por exemplo, não tem diretoria, tem comissão administrativa. A diretoria dirige, a comissão administrativa, a ideia é que ela tem que ouvir a todos. Não tem presidente, tem secretário, porque tem que ter um representante legal, ponto. Né? Tem que ter um tesoureiro que é para via de formas ali mesmo, alguém que legalmente represente nesses aspectos. E criamos uma outra situação. Os alunos elegem entre eles em cada período os representantes do Grêmio no período. E desses alunos eles escolhem aqueles que vão ser o Grêmio da escola. Por quê? Porque aquilo que diz respeito aos meninos da quinta à oitava está muito mais próximo da discussão deles do que dos caras do ensino médio, que muitos já trabalham. Ou dos caras do ensino médio da manhã, que quem trabalha sabe o que eu vou falar, né? São extremamente infantis. Né? Que é uma galera que vai para a escola de manhã e quando não vai estudar, vai para casa jogar videogame, aquelas paradas lá, né? Quando não estuda e não trabalha. Então, assim, não engessou a ideia de ter uma organização onde tem um grupo dirigente que representa a escola toda e que tem que estar nos 3 períodos.
os 3 períodos estão representados, e quando as questões elas são mais amplas, aí sim, esses representantes de cada período se reúnem, trocam ideia entre eles e decidem como vão encaminhar a luta. Então assim, eu estou imaginando que isso abre espaço para a organização dentro da escola, tá? Isso sem contar o seguinte, nada impede que um aluno ou um professor fale assim, eu queria criar um clube de xadrez aqui. E que durante a discussão do clube de xadrez você discuta também política. A gente queria criar um clube de leitura. Né? Então, assim, dá para criar uma série de outras alternativas dentro da escola que reúnam as pessoas para discutir os problemas dessa escola. Não precisa ser obrigatoriamente só aquela forma engessada até então. Um outro aspecto muito complicado, e que os professores reclamam muito, é que eles falam assim, mas eu tenho que dar conta do currículo. Eu tenho que dar conta do conteúdo planejado. E como eu estou há muito tempo no magistério, lá atrás os professores pegavam aqueles livros da década de 80, e eu comecei em 89, né? Já na década de 90, eles pegavam aqueles livros da década de 80 e copiavam lá do sumário, né? Aí ele definiu o conteúdo dele. Então o cara nem me conhece, ele nem entrou na sala de aula, ele já definiu o conteúdo dele. Aí ele chegava na sala de aula, né, com aquele puta daquele conteúdo enorme. Só que aí ele dava de cara com um maluco como eu, que sempre tive muita dificuldade para estudar, que sempre adorei ler. Mas matemática sou analfabeto, só aprendi o que eu sei por causa principalmente do comércio, né, que eu trabalhei. E depois porque eu me tornei um especialista em escrever monografias, teses, né? E aí eu já estudei todo o currículo do estado de matemática, esses baratos aí, escrevi um bocado sobre isso, então eu aprendi, porque eu fui estudar. Mas eu sou um puta de um cara com dificuldade nessa área aí. Aí chega aquele professor com aquela puta daquela ideia maravilhosa na cabeça dele e bate de frente comigo. Eu já contei a história aqui. Aí tô eu lá moicano na sala de aula, né? Pá, que é isso aí, menino? Cabelo. Aí vem um outro idiota, que é isso aí, menino? Cabelo. Aí vem o terceiro idiota, que é isso aí? Porra, mano. Vocês não sabem o que é cabelo, não, porra? Aí manda você pra direção, né? E aí a diretora pergunta pra você, que é isso aí, menino? Cabelo, porra! Vou chamar seu pai. Meu pai é alcoólatra, meu pai não tá nem aí. Minha mãe mora na Praça Roosevelt, é empregada doméstica, ela não virá aqui. Então esquece essa parada de chamar meu pai, porque não vai rolar. Aí tentaram me expulsar da escola naquele dia e por sorte alguns professores acharam que eu ainda tinha jeito. Aí não me expulsaram, porque talvez eu não estivesse aqui mais. Foi uma época de muito envolvimento com a marginalidade no bairro onde eu moro. Então assim, se o professor chega sem conhecer o aluno, e aí ele tem uma ideia preconcebida na cabeça dele, e ele não vê que aquilo não vai enquadrar, não vai encaixar na cabeça daquela molecada, porque eles estão com outra instigação. E ele não consegue reconhecer isso. Hoje, isso, vou dizer do Estado mais do que da Prefeitura, mas a Prefeitura de São Paulo não é tão diferente, tem o tal do currículo. Aí o professor pega e faz igual o outro lá na década de 90, ele vai lá no currículo, faz uma seleção daquilo que ele vai trabalhar, ou ele acha que vai trabalhar tudo aquilo ali. Aí, por exemplo, o currículo de filosofia. O professor só tem uma aula por semana, mano, esquece. Ele entra, faz chamada, fala, boa noite. Olharam? Tchau. Na próxima aula eu volto, tá? Daqui uma semana. Se cair no feriado prolongado, ele tiver dor de barriga ou acontecer qualquer coisa, o PCC mandar fechar a escola, ele não dá aula, cara. Então, assim, não adianta ele ficar com aquela viagem daquele currículo que tem ali, porque aquilo não se enquadra na realidade. E aí, assim, o currículo, ele tem a parte diversificada do currículo. Ainda que você queira obrigatoriamente seguir aquilo ali, porque alguém diz que é obrigatório, você pode diversificar, você pode levar um texto diferente, você pode usar estratégias diferentes, não tem que ser daquela maneira que está ali, né, meu? Até porque o que acontece? Se aquela galera estiver aprendendo com a maneira como você faz, indiferente de usar o currículo ou não, tem que aceitar que está aprendendo. A questão é demonstrar que de fato eles estão aprendendo. E para isso tem que ter muita sintonia entre aquilo que o professor quer e aquilo que o aluno está desejando. Mas ainda além do currículo oficial, tem o currículo real, que é aquilo que acontece na escola, e tem o currículo oculto, que é aquele que acontece nos bastidores, né? Às vezes o professor vai lá no intervalo lá e cola no menino e combina com ele, no dia da consciência negra vão fazer uma roda de capoeira e pá.
Quer dizer, aquilo não está explícito em lugar nenhum, mas chega no dia lá, eles fazem uma roda de capoeira na hora do intervalo, todo mundo para olhar, prestar atenção, acha bacana, dali de repente já tem alguém que quer aprender capoeira, o outro já quer entender melhor a cultura negra, o outro já quer entender como é que essa coisa se dá. Quer dizer, não é assim. Só que aí eu volto a Etienne de Laboetie, né? Pensar dá muito trabalho. Bichos, eu acho que ser ignorante deve ser o paraíso. Né? Você, assim, não querer saber deve ser o paraíso, porque isso te exime da responsabilidade de se sentir na obrigação de tentar fazer algo para mudar. Né? Então isso eu acho que é muito complicado nessa relação, e aí o professor, às vezes, eu acho que ele pisa muito na bola nesse sentido. E digo como professor sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eu tenho colegas que trabalham na prefeitura estadual, ou na prefeitura municipal e no governo do estado. O cara dá 60 aulas por semana. Aí ele tem que planejar e ele tem que corrigir as atividades que ele deu. Mano, é 80 horas de trabalho. Bicho, se alguém falar pra mim que trabalha 80 horas com gente, eu trabalhava quando eu era metalúrgico pra caramba. Quando eu cansava, eu quebrava a máquina. Pô, quebrava a máquina, aí eu levantava uma plaquinha vermelha, o encarregado via lá que a máquina estava quebrada, e ele mandava alguém vir ver a máquina. E eu cruzava os braços enquanto não arrumasse outra máquina para mim trabalhar. Com gente não dá para fazer isso. Com gente é diferente. Então assim, às vezes a pessoa não para reconhecer que o acesso ao consumo que ela quer ter leva também a não ter uma qualidade legal do seu próprio trabalho. E aí a frustração que ele sente que contribui para que ele chegue lá já mal-humorado, né? Porque aí tem gente que chega lá, eu estava conversando com o Bodão. Tem uma mulher lá, eu adoro ela, cara. A mulher é gente finíssima, pá. Mas ela tem essa pegada de todas essas aulas aí. Eu só vejo a mulher dormindo. E quando ela não tá dormindo, ela tá mal-humorada. Puta, é um negócio impressionante. Você olha pra ela assim. E aí, Dalva, tudo bem? Boa noite? Boa noite. Aí você dá aquela vontade de falar assim, né, meu? Porra, que é isso aqui, cara? Que vida é essa que a gente tem? Que condições de vida são essas que a gente aceitou para nós mesmos, né? Então, a estafa, o cansaço, aí leva também essas pessoas E não é nem só isso, né? A universalização do acesso à escola levou para a escola os indesejáveis. Levou para a escola os indesejáveis. E o professor não sabe lidar com o indesejável. Porque ele olha para o aluno lembrando do aluno que ele foi. Eu, felizmente, quando eu lembro do aluno que eu fui, eu fico contente de encontrar os alunos que eu encontro. Porque se eu encontrasse caras como eu ia brigar todo dia, porque eu corria atrás de professor, na sala de aula. Eu bati no professor uma vez. Eu estava fodido se eu encontrasse um cara como eu. Então eu encontro esses meninos e aí eu olho e falo, pô, o professor não para ver isso. Na escola é meio curioso uma coisa, né? O aluno é tão número que ele é tão anônimo que quando você sabe a história dele e você conta, os professores se sensibilizam de tal maneira que avaliam ele de forma diferente. É muito fodão isso aí. Então quer dizer, se eu não soubesse que o número 21 chama-se José, o 21 estava fodido, que eu ia reprovar ele. Mas agora que eu sei que o José, o pai dele bate na mãe, é alcoólatra, a mãe é diarista, ela trabalha, não sei o quê, eu acho que o José, ele faz bastante de acordo com aquilo que ele tem. E aí que eu falei do internato. No internato você senta com a molecada na hora do almoço, tá trocando ideia, você fala, ei mano, tinha uma menina chamada Ana Flávia, né, uma moça negra grande assim, ela dava rodo nos moleques e pisava na cara deles assim, ó. Eu olhava e falava, caraca mano, magrinha daquele jeito, só sangue nos olhos. Aí um dia sentado do lado dela assim, falei, ei Ana Flávia, pô, você é muito sangue nos olhos, meu. Você faz eu pensar em mim, na sua idade, sentir medo de você. Porque você, mano, eu ia ter que sair na mão mesmo e é capaz de eu apanhar. Por que que você é assim, né, meu? Aí você vai conversando, pá. Ah, um dia eu vi meu pai enfiar o revólver meu padrasto enfiar o revólver na cabeça da minha mãe e dar um tiro, tio. Isso aqui tudo, ó, bateu lá na parede, lá e escorreu assim. Aí você olha, você fala, menina, gente fina, cara. Porque se fosse ela, eu acho que eu tinha enlouquecido. E aí, mano, por que todo mundo diz que você é ruim desse jeito aí? Ah, minha mãe jogou álcool na cabeça e atirou pegou um fósforo e atirou fogo. Na nossa frente, eu tinha 2 anos de idade e eu lembro disso, eu lembro do cheiro da carne queimada. Aí eu falo para os professores, eu falo, mano, vocês acham que aqui é ruim?
vou levar vocês num lugar onde o BO é enorme, cara. O cara foi abusado sexualmente, foi vendido pelo pai que é caraqueiro, para os caras abusar dele. Então assim, aqui é suave. Aqui é suave. Lá o bicho pega. Então assim, essas coisas é que são muito complicadas na educação. E é pensando em tudo isso, né? Acreditando que apesar de tudo isso ainda é possível a gente se organizar dentro da escola, que eu e o Renato a gente vem conversando há um ano, porque ele como professor, eu também, a gente distante, a gente vem alimentando essa ideia, vamos criar um grupo, né, meu? Reunir pessoas, produzir materiais, socializar a experiência, trazer outras pessoas para essa discussão. A gente não quer saber se o cara é anarquista ou não, né? Se o cara é aluno, se o cara é merendeira, se é professor, se é diretor. A gente quer reunir gente que gostaria de discutir essa problemática da escola, para a gente pensar em alternativas para essas problemáticas e ir socializando isso com outras pessoas, até a gente ver se cria uma situação diferente, não para a rede estadual de ensino, que isso é papagaiada, mas para as nossas próprias realidades nas escolas onde nós trabalhamos. Porque se a gente conseguir, e aí é curioso, né? Eu não estou aqui falando de reformar a escola pública estatal ou usá-la como trampolim para a revolução social anarquista. Puta papagaiada. Eu estou falando sim de democratizar a escola no sentido mais amplo. Aí eu trouxe até uma outra parada aqui. É assim, né? Existe o poder, é um fato. Né? O professor hoje, eu acho até engraçado. O professor chega assim e fala assim: ah, mas eu não tenho poder. Eu falo para eles, bicho, a gente tem poder sim. Porque às vezes você fala pro menino assim, cala a boca que senão você vai ver, eu vou te colocar, vou te dar nota vermelha. E tem aquele moleque que fala, foda-se. E tem aquele moleque que cala-se. Então isso é uma relação de poder desigual. Muito sacana, muito fodona, né? Então, lá em 1999, eu escrevi esse projetinho aqui, Pense, Tente, Faça uma Avaliação Diferente. Depois de inúmeras experiências, eu trabalhei no Cefam de São Bernardo do Campo, em 1995. E eu já vinha assim, de um processo de tentar situações diferentes de avaliação do professor. Todo mundo pegou? Acabou? De fazer a avaliação do professor. Mas eu não tinha ainda elementos para isso, né, meu? Então eu chegava para os alunos e perguntava assim, o que vocês acham da aula de história? Pô, uma babaquice, né, meu? Tinha gente que, legal, tinha gente que não é legal, mas muito incipiente essa maneira de fazer a avaliação. Meu primeiro diretor, o Enéas, uma vez eu cheguei para ele e falei assim, Enéas, eu só acredito no controle quando ele é compartilhado. Eu não consigo entender o controle enquanto algo meu. Porque eu não controlo as 17 salas de aula que eu dou aula. Então vamos criar uma maneira de compartilhar esse controle. Pode ser, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero perder o controle. Para depois criar um controle junto, cara. Se eu não perder o controle, eu não vou conseguir fazer diferente. Aí ele, como me conhecia, né, da época de estudante, já me conhecia há muito tempo, ele falou assim, não, eu confio que você não vai fazer uma merda muito grande que a gente não possa resolver. Então tenta. Cheguei na sala de aula e falei assim, a partir de hoje ninguém é obrigado a assistir a aula de história, moro? Quem quiser sair, levanta, tchau, abraço e até logo. Eu vou dar aula para quem quiser ficar aqui. Me fodi, né? Me fodi. Metade da sala levanta e vai embora. Aí chega lá no final do bimestre e fala assim, cada um pega uma folha aí, escreve qual nota merece e por que merece a nota que merece. Me fodi de novo. E falei, vou colocar a nota que vocês colocar aí. Aí os professores bravos, né, meu? E eu eu estava trabalhando numa escola tradicional, que tinha inclusive alguns milicos e ex-milicos lá, né? Deu altos problemas lá. Aí, no segundo bimestre, eu falei assim para a molecada, agora é o seguinte, nós vamos usar um outro instrumento para chegar a essa ideia da avaliação, tudo bem? Nós vamos discutir o instrumento lá no final. Então, durante o processo, nada muda, só que vocês têm que entender que eu estou registrando tudo. Aí os caras saíram da sala de aula, é lógico que é falta, né, meu? Eu pegava as atividades de quem entregava, coisa e tal, pá. Aí eu peguei essa fichinha que tá aí no final, aí, e entreguei para os alunos. Aí eu falei, agora nós vamos fazer autoavaliação. Aí foi uma comédia, né? Aí a primeira pergunta assim, assisto às aulas? Aí o maluco vai lá na legenda, sempre.
Aí ele faz tudo isso, soma, divide, multiplica, chega ao resultado, ele é bom pra caramba, ele é lindo, maravilhoso, só que eu disse pra ele que eu tinha os registros. Aí eu falava pra ele assim, ó, fulano, quando você se deu de nota? Você atribuiu tanto? Mas você assiste todas as aulas? Mas você tem tantas faltas aqui, cara, você não pode colocar 100. Pra ser coerente, muda aí. Como é que tá o negócio das atividades? Não, você não entregou todas não, você não chega e sai no horário, aí você começa a discutir. Aí o moleque pegou e olhou e falou assim, quando chegou lá no final, ele falou, pô, minha nota agora é tal. Eu falei, nota vermelha, né? Eu falei, então, né, mano? Você tá vendo como que a vida é? A vida vai e a vida volta. A vida não é uma via de mão única que ela só vai, ela vai e ela volta. E na hora que ela volta, ela não passa cartão de crédito. Ela não vai te cobrar em 10 vezes, ela vai chegar e falar assim, ó, tem um emprego lá para você, para ganhar uma grana legal, trabalhar tais horas, lá perto de casa. Só que você tem que ter lá um negócio lá chamado certificado de conclusão. Você não tem, mano. Porque você também não estava nem aí com a parada. Então agora é a hora que a vida te cobra e você se ferrou. Então, como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Aí a gente começou a conversar essas histórias. Então, por exemplo, as atividades que eles me entregaram, eu falava assim, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, todo mundo vai trocar a atividade com um colega que não gosta e o colega vai corrigir a atividade de história. E vai atribuir uma nota e vai escrever por que aquela nota é a que merece. Aí depois eu corrigia tudo, coisa e tal, algumas eu concordava, outras eu discordava, né? Mas a gente foi criando um movimento em que todo mundo passou a discutir o de todo mundo. Só que nessa época eu ainda não, assim, a minha avaliação ainda era aquela coisa de pega uma folha e escreve o que vocês gostam na aula de história. E às vezes eu falava para eles, vocês gostam da aula de história porque eu falo pra caramba, né, meu? Aí vocês não têm que fazer muita coisa, né? O que é um erro da minha parte. Anos depois eu escrevi essa outra que está na 3ª página aí. A avaliação do professor. Porque aí você vai percebendo o quê? O que o professor tem que dominar? Ele tem que dominar aquilo que ele vai falar. Seja professor ou não, né, gente? Eu convivi durante 8 anos com um pastor. E era uma barata, assim, você vê o cara preparando o sermão. Então ele lia a Bíblia, ele fazia o rascunho do sermão, toda aquela coisa. Quer dizer, o cara se preparava para falar sobre aquilo. Né? Quando você convive com a galera do esporte, por exemplo, eles têm toda uma coisa de se preparar para estimular, instigar, para dar bronca no limite certo, para também não desanimar o sujeito. Então assim, você tem que dominar o seu conteúdo. Depois, né, você diversifica a metodologia do trabalho, né? Porque tem cara que assim, ele só dá aula, por exemplo, hoje eu trabalho com um colega que acho que nos últimos 8 anos ele trabalha do mesmo jeito. Ele entra na sala de aula e fala assim, olha, vamos formar grupos. Cada grupo será responsável por essa parte aqui do conteúdo. Vocês vão estudar e depois vocês vão apresentar seminário e a avaliação é essa. E a molecada não aguenta mais fazer isso, porque ele dá aula para 5ª, para 6ª, para 7ª, para 8ª, para o 1º, para o 2º, aí os caras estão já de saco cheio dele. E quando ele não consegue, ele começa a ser prescritivo. Né? Ele começa a ficar ali. Aí os moleques pegam mais bronca dele, e quando ele manda os moleques para fora da sala de aula que a gente conversa, eles falam assim, porra, mano, o Valdecir é chato pra caralho. Aí eu fico com aquela vontade de falar, o Valdecir é chato pra caralho mesmo. Né? Mas aí você fica ali tentando, mas você não sugere pra ele, ó, esse conteúdo aqui dá pra trabalhar dessa maneira, tem um filme. Quando teve o primeiro tsunami, por um acaso, eu vou muito na feira, né, eu faço feira, e comprei um DVD pirata, Tsunami. Aí eu assisti o filme, e o filme pouco fala do tsunami, mas ele fala sobre 2 irmãos que são separados depois dessa catástrofe, né? E aí como eles se reencontram 20 anos depois. Eu achei o máximo. Eu cheguei pro Valdecir um dia e falei assim, ô Valdecir, pô, da hora esse conteúdo aqui, cara, trabalha pros caras, pá. Mas não tá no meu conteúdo, não tá no meu planejamento. Eu falei, mano, mas acabou de acontecer o tsunami, os caras vão gostar do negócio. Ah, eu vou ver se dá pra encaixar no meu planejamento. Aí eu perguntei pro moleque, né? Ó, o professor não trabalhou um filme assim? Assim, não. Aí, mano, moral da história, né? Vai chegar uma hora que vai encontrar o Antônio Carlos pela frente, que vai zoar ele, e que ele vai mandar calar a boca, e o Antônio Carlos vai falar que não vai calar, e vai falar, e aí, mano, você vai fazer o quê? Aí acabou a graça, né? Então, mudar a metodologia do trabalho. E aí vem o item seguinte, relação professor-aluno. Lá no último, eu sei porque é foda esse aqui. O professor é educado no tratamento com os alunos.
Aí tinha uma menina chamada Amanda, né? Ela falava assim, toda vez que tinha essa avaliação, ela falava, bicho, sua nota cai aqui. Porque aí eles chegam lá com aquela mania de te tirar, né? De te zoar. Pô, comigo é bater, eu levou, fala e eu respondo. Aí eles, pô, você é mal educado pra caralho. Eu falo, mas eu sou mal educado? Não, mano. Vocês dão vocês jogam a bola, eu só mato no peito e chuto. Aí vocês ficam mordidos porque eu sou mais velho e tenho mais malandragem, eu respondo de uma maneira que fica difícil de vocês retrucar. Mas, pô, quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão entender como é que funciona o negócio. Agora, fica meio sacanagem também, vocês acham que eu não posso responder porque eu sou professor? Não, eu respondo, mano. Né? Até porque a gente está numa relação que não é igual. Não vem com esse papinho furado que a gente é igual, porque não é igual. Nós somos iguais enquanto pessoas. Mas eu, enquanto uma pessoa com mais idade aqui, tenho uma responsabilidade sobre o grupo que eu não posso me eximir, né? Me falar que eu não tenho essa responsabilidade, me eximir dela. Porque senão eu seria irresponsável. Uma vez eu vi um moleque dando uma chave de pescoço no outro, um desse tamanho, um molequinho assim. E eu falava, maluco, larga ele, cara, ele tá ficando roxo. Aí eu cheguei perto dele e falei, larga ele, senão eu vou te dar um murro na cara. Aí ele largou. Aí eu vou fazer o quê? Vou esperar o outro desmaiar e eu faço o quê? Corro lá e falo assim, diretora, o menino tava lá esmagando o outro e eu não sabia o que fazer. Ué, tinha que fazer alguma coisa, né? Não foi a melhor alternativa, mas diante da situação foi a que eu consegui fazer. E ninguém ficou com raiva de ninguém, porque a gente trocou ideia. Falou, não, mano, pô, pelo menos briga com um cara do seu tamanho, né, cara? Pelo menos isso. Você vai brigar com um moleque desse tamanho aí, até é covardia da sua parte, né? Então, quando chegava nesse item em relação ao aluno, todos era legal, mas chegava aí não dá. A questão da avaliação é uma outra coisa complicadíssima, porque professor, esses dias atrás, né? O professor não devolve as atividades. Aí chega o professor e fala assim, professor, você não devolve a atividade do aluno? Não. Porra, mas se você não devolve a atividade do aluno, para que você pede para ele fazer? Você tem que devolver a atividade do aluno, conversar com o aluno. Olha, aqui você teve dificuldade, você não compreendeu. Primeiro ano de magistério, molecão, chegou na escola de chinelo, macacão, camiseta regata, com tatuagem já. 20 e poucos anos de idade, 23 anos de idade, 24 anos de idade. O maluco olha pra mim e fala assim, eu entrei na sala de aula sem sacanagem nenhuma, entrei, sentei. Porra, não tem aula nessa escola aqui não, mano? Esse filho da puta desse professor que não vem dar aula, aquela zona. Aí de repente eu levantei e fui lá na frente e falei, galera, por favor, vamos sentar aí que eu preciso dar aula. Pá, você é professor? Eu falei, não, mano, sou professor sim, cara, sou eu, Antônio Carlos de Oliveira, professor de História, vim apresentar pra vocês. Aí os moleques não acreditaram, eu tive que chamar o inspetor, ele falou, fala pra esses caras aí quem sou eu. Não, eu sou o professor novo de História de vocês. Aí o maluco lá no fundo depois falou assim, quantos anos você tem? 24. Já fez faculdade? Não. Estou no início do segundo ano. Você acha que você tem competência para dar aula para nós que estamos no terceiro? Aí, sabe assim, quando gela a barriga, né? Para não falar outra coisa pior. Eu falei, mano, espera até o final do ano, né? Aí você avalia, porque você está no seu direito. Em uma dessas avaliações, a gente estava discutindo, materialismo histórico. Porra, mano, materialismo histórico não cabe Deus. Aí tinha uma pergunta lá sobre materialismo histórico e o menino escreveu assim, Carlos, eu concordo com tudo que você disse e entendo até o que você falou, mas se Deus quiser a pedra se move, se ela não quiser, ela não se moverá. Pô, eu dei nota pra ele, né, meu? Primeiro porque ele respondeu o que precisava, segundo porque ele manifestou-se de uma maneira corajosa, mas eu devolvi a atividade para ele, eu li. Eu já vi professor que pede atividade e sem sacanagem nenhuma, sem mentira nenhuma. Eu era aluno nessa época, a menina escreveu uma receita de um bolo de fubá. O professor não leu, deu nota, entregou, todo mundo na escola ficou sabendo da história e a gente zoava o professor. Ele estava na sala dela, todo mundo gritava, bolo de fubá, bolo de fubá, bolo de fubá, bolo de fubá, bolo de fubá. Coitado do homem. Eu, adulto, há uns 6 anos atrás, chegou uma menina na sala de aula, na sala de trabalho, ela fez assim, você poderia ler meu trabalho, por favor? E ela toda formal, eu falei, não, posso ler. Mas o que tem errado no seu trabalho? O professor corrigiu aqui. Não, lê. Aí eu fui lendo. Quando chegou num determinado lugar, tinha uma receita de bolo no meio do bagulho. Aí eu olhei. Tá bom, querida, pode deixar. Aí chamei o cara e falei, mano, você leu esse bagulho aqui?
nota. Falei, mas você leu mesmo, né? Li. Aí virei a página assim, dobrei a folha, falei, ó, agora lê aqui. Porra, eu não tinha visto isso. Aí eu falei, ó, mano, na boa, né? Se fosse numa escola particular, cabia demissão, cara. Que é isso? Ah, mas é um monte de atividade, como é que eu vou ler todas? Pô, então peça outra atividade, de uma outra maneira. Peça para escrever uma síntese, não fazer uma pesquisa. Explique como é que faz síntese. Não é dessa maneira. Então, né, essa coisa de entregar um instrumento de avaliação, dos diferentes instrumentos de avaliação, e a gente vê que tem, e comentar isso, né, como é que é isso. E por último, o compromisso, né? Se a pessoa é comprometida ou não com aquilo que ela faz. Quando eu trabalhei no Cefam, eu tirei nota vermelha numa sala. E naquela época eu era doidão, então todo domingo eu tava doidaço, né, mano? Pulava com os loucos, saía com os loucos, fumava, bebia muito. Ó, eu não acordava 5 horas da manhã, porque eu moro a quase 2 horas de distância de São Bernardo, né? Não, 1 hora, mas até me trocar, tomar banho, pá, pegar ônibus. Eu não acordava para chegar na primeira aula de jeito nenhum, e eu tirei uma nota vermelha, né? Num determinado item, né? Que era essa questão do chegar atrasado. E aquilo me incomodou profundamente, tanto é que eu tentei mudar depois, né? De achar essa situação. E tem coisas que é curioso, né? Tem um dos itens que está assim, você acha que seu professor tem um bom relacionamento com os outros professores? Eles escreviam não. Eu falo, por que eu não tenho relacionamento bom com os professores? Porque você não fica com os professores na hora do intervalo. Eu falo, não, mano, é que eu curto estar lá no meio da galera, ouvir aquele papo, trocar aquela ideia, pá, me sinto mais vivo nesse momento. Na verdade, o meu primeiro diretor, que foi meu professor, logo que eu entrei na escola, e eu já tô da anarquista, né, mano, nervoso, e ele, um marxista comunista nervoso também, ele me chamou no canto e falou assim, ó, tem um germinho emburrecedor na sala dos professores. Se você conviver muito com os professores e começar a achar que você tem que se parecer com eles, você vai ficar igual aqueles caras que estão ali, quadrados e redondos, não tem jeito, cara. Então começa a pensar no que você quer para você, porque ali não vai dar certo desse seu jeito de ser. E isso sempre, eu falo para todo mundo que chega no magistério, eu falo, bicho, se você entrar na sala dos professores e quiser se parecer com eles, você vai ficar muito igual a eles. E se ficar muito igual a eles, você vai se endormecer. E aí você não vai conseguir resistir e vai começar a aceitar tudo que vier pela frente. Então eu entro, eu brinco, mas eu entro, oi, e aí galera, tudo bem? Tudo bem? Aí, mano, Verdão vai pra 2ª divisão, hein? Se fudeu. E viro as costas, saio, vou lá trocar ideia com a molecada, brincar, coisa e tal. Porque quando você senta, aí o cara já fala assim, nossa, se eu pudesse eu matava aqueles meninos. Por que não tem a polícia dentro da escola? Você viu fulano, o jeito que ele tá vestido hoje? Você viu aquela menina com os peitos de fora? Aí, mano, aquele negócio vai tirando tesão de você, porque você tá ali, é todo dia a mesma conversa, o mesmo papo. Mas a ideia, aí eu me submeti a essa avaliação, ó, tirava a xerox do meu bolso, ia lá, dava pros alunos, lia com eles, orientava para eles preencher, falava o seguinte, ó, eu só posso responder até que daqui pra frente, bicho, é você que tem que colocar aí sim ou não e atribuir a nota. Aí eu ia lá, tabulava tudo aquele negócio, fazia o resultadozinho direitinho, ia lá na sala dos professores e pregava o resultado lá. Aí os alunos falavam assim, mas por que só você se submete a uma avaliação, sendo que você não é obrigado? Pergunta para os professores, cara. Eu estou dizendo de mim. Estou dizendo que vocês têm o direito de me avaliar. Porque a gente tem uma relação de poder aqui. No momento que vocês me avaliam, o poder é de vocês, não é meu. E o dia que eu tirar menos do que 7,5, eu deixo o magistério e vou fazer outra coisa. Porque eu acho que no mínimo eu tenho que ser 7,5 pelo esforço que eu faço. Se eu for menos do que isso, é porque eu estou doente. E aí eu vou ter que relevar em relação àquilo que eu estabeleci para mim mesmo enquanto critério. Ou então eu realmente não estou mais afim, e aí eu tenho que sair fora. Hoje eu sou PCAGP e eu submeto a uma avaliação e falo a mesma coisa dos professores. O dia que eu tirar menos de 7,5, eu volto para a sala de aula. E se os alunos me derem menos do que 7,5, eu saio do magistério. Porque é o que eu estabeleci para mim, de mínimo. Menos do que isso não dá para aceitar, não é aceitável em relação àquilo que eu faço e aquilo que eu pratico. Então, assim, para encerrar, né, essa coisa da resistência dentro da escola é um pouco isso, né?
É saber que você vai para lá para se sentir feliz porque você está vivo, se indispondo contra aquelas coisas que são muito ruins. Aceitar que às vezes você também é parte dessas coisas ruins que acontecem, porque ninguém está isento. Eu não vou chegar lá e falar que eu sou sempre muito legal. Tinha uma galera, acho que em 1991, 90. O diretor da escola chegou às bolas, né, que a Secretaria de Educação mandou, o diretor da escola rifou as bolas. Quando eu cheguei na sala de aula, estão passando uma rifa lá, assinando, pá, uma bola. O que é isso aí? Ah, é uma rifa que a bola fez. Ou uma rifa que a bola fez, uma rifa que a escola fez. Mas que porra é isso de rifa que a escola fez? Aí eu perguntei, de onde veio aquela bola lá? Não vieram muitas bolas para a escola, elas não serão todas gastas tão rapidamente, não sei o que, elas rifam. Falei, não, cara, isso é patrimônio público, não pode rifar. Quem fez isso? Seu Francisco. Seu Francisco, não pode rifar a bola da escola. Não, mas vieram muitas, até gastar tudo. Mas não pode, seu Francisco. Aí eu fui pra sala de aula e falei pra todos os alunos, falei, vocês são trouxa pra cacete mesmo, hein, mano. Vocês estão pagando a rifa da bola que é de vocês, e quando não tiver mais bola, ele vai pedir dinheiro pra vocês pra comprar bola pra vocês usarem na quadra. Aí ele convocou uma reunião do conselho de escola, bem formalmente, né? Eu não era do conselho, mas fui convocado para ir nessa reunião. Corre um boato pela escola que estão dizendo que nós estamos cometendo uma ilegalidade. Falei, não corre um boato não, seu Francisco. Eu falei, Antônio Carlos de Oliveira, eu falei em todas as salas de aula, não pode rifar o patrimônio público. Não, professor, mas o senhor tem que entender. Não, o senhor tem que entender. E no outro dia eu fui para a diretoria de ensino e tinha um processo nele. Eu tinha aula de substituição de uma professora que estava gestante, ela perdeu o neném, mas ela ainda ia ficar mais um tempo. Ele encheu o saco da mulher para ela voltar, eu perdi as aulas. Aí a Márcia, que era uma colega de bairro ali, né, a gente estudou junto, ela no terceiro, eu estava no primeiro, ela é uma das papa-hóstia, né. A Márcia me chamou e falou assim, ó, combinei com todo mundo para ficar 2 aulas para você, não tem como o diretor se meter nisso, já está tudo resolvido. Você fica com 2 aulas só para manter o vínculo, pá, né? Eu falei, tudo bem. Aí fui me meter a fazer pesquisa de mercado, trabalhar em outras coisas, né? Mas fudido, pagando aluguel, pensão alimentícia, e apesar de bolsista, né, era bolsa restituída, eu tinha que pagar 20% do valor da mensalidade. Fudido, financeiramente. 2 aulas, cara, hoje deve dar R$30 por semana, né? Aí tudo bem. Aí um dia eu tô lá na minha, chega um moleque com plaquezão desse tamanho assim, ó. Naquela época era tudo nota de 1, né? Ó, a gente fez uma vaquinha e trouxemos o dinheiro para você poder pelo menos pagar, ajudar a pagar a mensalidade, tá aqui. Cara, eu chorei. Eu falei, que isso, mano? Precisa não, pá, não sei o que, coisa e tal. Não, você é um cara firmeza, você é um cara legal, pá. Ixi, depois daquele dia, todo dia eu passava na porta do diretor e batia na porta e falava assim, ó, vai ter que me aguentar até o final do ano, mano, não tem ideia. Não tem ideia. Essa mesma molecada, um dia eu tava indo pra escola e assim, né? Eu falei, pô, esses caras têm uma confiança, uma excessiva confiança em mim. E assim, a confiança, igual a liberdade, que só é exercida com responsabilidade, eu acho que a excessiva confiança também é nociva, né? A gente tem que ter um certo cuidado com tudo. Aí no meio do caminho eu pensei assim, hoje eu vou foder esses moleques. Cheguei na sala de aula e falei, é o seguinte, Muro, hoje eu não estou muito afim não, o que abrir a boca é nota vermelha. O Carlos, nota vermelha. Carlos, nota vermelha. E o próximo vai meter nota vermelha também. Todo mundo no maior silêncio, eu fiquei na minha, terminou a aula, fui embora. Aí voltei, né, no dia seguinte, ou dias depois, eu entrei, todo mundo naquele silêncio, eu falei, ei, mano, o que foi? Não, e antes de sair ainda falei pra eles, hoje eu tô com dor de barriga, não tô muito afim de graça não. Aí quando eu voltei, falei assim, ei mano, o que foi que vocês estão nesse silêncio? Não, hoje você tá melhor? Eu falei, por que eu tô melhor? Naquele dia você falou que tava com dor de barriga, mandou todo mundo calar a boca. Eu falei, o que nós estamos discutindo mesmo? Etienne de La Boétie. O que o Etienne de La Boétie diz? Ah, tá. Então vocês não aprenderam nada. Porque não pode aceitar a dominação dessa maneira. Então, na moral, fiz de sacanagem mesmo, só para vocês entenderem que a excessiva confiança é tão prejudicial quanto confiança nenhuma. Então, assim, não é dessa maneira que a gente age em relação às coisas que a gente acontece. E eu, assim, sempre que posso, faço isso é o humor punk, né? Acho que quem vem do movimento punk adquire isso com o tempo e fica meio escolado nessa maneira de sacanagem. É bullying, né?
A gente pratica bullying hoje chama bullying. A gente pratica bullying com os outros. Mas é essa instigação, é essa coisa que me faz ainda acreditar que eu cumpro o papel social na escola, que ainda faz jus a eu estar lá. Porque do contrário não estaria mais. Talvez eu arrumasse um emprego sem qualificação, que não ganhasse nem o que eu ganho na escola, não sei como é que é isso. Mas assim, é essa coisa que me dá a instigação. E é essa coisa que a gente quer discutir em grupo, entendeu? Porque, né, sonho que se sonha só é somente um sonho, o sonho que se sonha junto é realidade, né? Então a gente pode construir isso aí. Mas, aí se alguém tiver alguma pergunta... Não tem uma pergunta, mas eu queria falar uma coisa. Por favor. Na verdade, eu confirmar o que você falou, né? Eu acho que isso que você falou que você faz na sala de aula, né? Essa autoavaliação e a avaliação do professor, na verdade, é você ensinar a ser exatamente o contrário disso, né? Você ensinar a não ser submisso, você ensinar a pensar a respeito da sua responsabilidade, da sua parte, né? Quer dizer, é o mínimo, né? E quando a gente fala para professor, eu sou professora, eu também faço essa autoavaliação e também a avaliação comigo, não da maneira que você faz, diferente, mas quando a gente fala isso na escola, é exatamente isso que você falou, né? As pessoas acham ruim, os professores acham estranho, e os alunos, eu admiro muito, porque na verdade a gente ensina o tempo todo mundo, né? Todo mundo, a gente está aqui ensinando um ao outro, né? A todo momento, né, as pessoas ensinam umas para as outras. E quando você faz isso, quando você dá essa possibilidade para o aluno se autoavaliar, eles acham estranho, né? E fazem exatamente inicialmente o que você disse, né? Mas a hora que você começa a questionar, né? E aí, gente? Né? Será que eu vou dar 10? Vou dar isso? Vou dar aquilo? Eu tenho que olhar para mim, tenho que olhar assim. Eles não dão a nota maior para eles. Né? Eles dão a nota justa, é incrível, né? Porque eles olham para si e começam a ter essa responsabilidade, né? Isso é muito legal. E aí, assim, eu trabalho na Prefeitura de Santos e tem uma avaliação dos professores, né? E é incrível, né? Porque, assim, aí você se vê no sistema o tempo todo que eu fazia a minha aula, aí a direção faz uma avaliação do professor, você tem que concordar ou discordar e, né, e falar a respeito e tal. Eu inicialmente me autoavaliava, assim, eu não me dava 10, né? Eu chegava atrasada, eu fazia várias coisas. E eu abaixava minha nota. Muito. Na verdade, assim, aqui neste momento, né, vão falar, nossa, mas como ela tá falando? Eu hoje me vejo muito bobinha, sabe, fazendo isso. Que, tipo, eu abaixava minha nota e minha nota nunca era 10. Tipo, era 8. Daí ainda a nota alta, 8, né? Aí o que aconteceu? Instituíram que só os professores que tiravam 10 é que iam receber aumento, toda aquela história, né? E aí tem todo um sistema dentro da escola que se o cara vai com a sua cara, ele te dá 10, se ele não vai, ele não te dá, e aí entra naquele sistema todo, sabe? Só para falar o que acontece também com os professores, e que na verdade é desse sistema de dominação o tempo todo, né? Quando você faz isso com os seus alunos, ensina eles a pensar, só de você estar questionando e perguntando as coisas, eles estão aprendendo a fazer isso, né? O tempo todo. E isso é o mínimo, acho que a gente tem que fazer dentro da escola, né? Mas as pessoas, é o que você disse, a gente faz o que a gente pensa, né? Mas essa coisa, eu acho que só, assim, nessa experiência, eu acho que tem muitos alunos que acabam se atribuindo notas excepcionais e outros que se atribuem notas muito ruins. E eu me identifiquei muito com eles em um momento. Eu trabalhei no SEDECA, no Centro de Defesa das Crianças e Adolescentes. Eu trabalhei no SEDECA do Parque Santa Madalena, que era, assim, um dos lugares mais fodidos que tinha ali da Zona Leste, porque era do lado da favela do Jardim Elba, né, que era o self-service das drogas mesmo, né? O cara chega com o carro, pede, dá a volta e pega na outra viela e sai com o carro. Era um negócio impressionante, assim, a organização dos caras. E lá tinha toque de recolher, essas coisas. E eu entrei como educador e acabei virando coordenador do projeto, de um dos projetos. E eu tinha que fazer uma avaliação de mim mesmo, aí eu fiz, né?
Aí o padre, que era o coordenador da entidade, me chamou, né? E ele chamou todo mundo, não era só eu. A avaliação consistia de 2 momentos. Preencher o instrumento e o segundo conversar com ele. Pô, tô lá conversando com o padre e ele falou assim, pô, você se avaliou de uma maneira muito inferior àquela que eu acho que você merece. E aí, ele psicólogo, né? E aí eu comecei a pensar na minha própria autoestima muito em baixa em relação àquilo que eu fazia. Aí ele falou, não, olha, nesse item aqui, eu acho... Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que você, entre todos os que trabalham aqui, é o único que tem condições de me substituir. E eu tô voltando pra Itália. Né? E eu olhei pra cara dele e falei assim, caraca, né, mano? E o SEDECA do Parque Santa Madalena era um dos mais ferozes que tinha em São Paulo nesse período. A Valdênia, que era a advogada e foi coordenadora do projeto, ela denunciou e um delegado de polícia do 70DP foi preso por tortura. Tinha lá, o senhor alugou um mocozinho, né, da casa dele lá, e os caras botaram um cativeiro lá. A polícia veio, arrebentou o cativeiro e pegou a família, entendendo que a família participou do sequestro, e zoou a família. E ela foi pra cima e denunciou como tortura. E aquilo criou uma proporção gigantesca. Os moleques dentro da cadeia mandaram avisar ela que já estava encomendada a morte dela. Um dia eu estava chegando no SEDECA, olhei de longe assim, uma puta de uma veraneio, uma viatura preta assim, e os caras tudo de paletó e gravata, mas de longe, né? Fui na minha, andando. Quando eu cheguei perto, eu vi aqueles caras tudo com um fuzil na mão. Falei, tá porra, que é isso aqui, caraca? Aí eu fui chegando bem na moralzinha, eu falei, que é isso? Aí eu, que é isso aí, meu? Não, meu, ameaçaram a Valdênia de morte e agora é o seguinte, ela vai no banheiro e os caras ficam na porta. Não tem ideia, o ministro da Justiça mandou que é para segurar a vida dela. E o SEDECA esse SEDECA chamava Mônica Paião Trevisan, porque a Mônica Paião Trevisan foi morta pelos polícias de uma denúncia que ela fez. Né? E aí a gente eu ficava muito impressionado de ver a coragem que aquela mulher tinha, magrinha, da minha altura, que era muito, 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 muito superior à minha. Porque ela tinha uma atitude de enfrentamento que era muito impressionante. Então, assim, ali naquele momento, eu comecei a olhar para esses alunos também e a pensar, né? Acho que tem que ter esse momento mesmo de você falar, bicho, você pode não ser o cara mais brilhante, mas você é um cara esforçado. Né? Por exemplo, quando você entra na sala de aula e você vê que o cara leu, ele risca o texto. Principalmente quando você orienta que ao riscar o texto, você está resumindo. E que o passo seguinte é, em cima do que você resumiu, escrever o que você entendeu. Qualquer um de nós que lê com muita frequência tem o hábito de riscar muito aquilo que lê e fazer anotações. Quer dizer, quando você entra e você vê isso, já fala assim, pô, o maluco ali leu, coisa e tal. Pá. São coisas que você vai percebendo e às vezes aquela pessoa, lá no momento da avaliação, se atribui uma nota muito negativa. Ou então, às vezes, ele escreve um negócio que ele acha bobinho, mas na cabeça dele é bobinho, na sua você fala, porra, meu, jamais eu imaginei que esse moleque, nessas condições, faria dessa forma. Então, eu acho que tem esse problema também, que nós temos de forma geral, né, e nós na periferia temos mais,